Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma entrevista aí, já do finalzinho da série de entrevistas que o Diário do Rio faz com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro de 2024. Hoje eu estou com o Jorge Néder, católico, esportista, engenheiro, advogado, fez administração da UIAE, muito família, eu conheço ele por causa da irmã, e vou dizer família demais. Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo, Quintino. É um prazerzaço bater um papo contigo, com o Diário do Rio, não só pela amizade, pela relação longa, relação inclusive familiar, como você bem colocou, como também por acreditar que o Diário do Rio, sem nenhum exagero, elogio exagerado, faz uma cobertura diferenciada da eleição para vereador, ao ponto de se dedicar a conhecer as particularidades de cada candidato, dos candidatos que estão mais, como é que eu vou dizer assim, figurando mais, com um trabalho com maior visibilidade, e vocês fazem esse trabalho cuidadoso e expõem a gente para o público que precisa conhecer e que fortalece muito uma eleição mais consciente de todos, cujo resultado é fundamental para o Rio de Janeiro. Então, enfim, para muito além da relação pessoal entre a gente, fica aí o parabéns, a admiração, uma relação de gostar muito do que vocês fazem. Jorge, você veio deputado estadual na última eleição, você não entrou porque o seu partido não tinha uma nominata completa, então você poderia ser hoje deputado estadual, e não é por causa disso. Hoje o Novo tem os 52 candidatos e você é um dos favoritos do Novo. Você tem uma potencial de entrar muito grande. Mas a pergunta é, por que você acha que dos 51 vereadores você não se sente representado ao ponto de precisar estar lá na Câmara? Quintino, eu sempre fiz e utilizei em paralelo ao meu estudo e ao meu trabalho, eu sempre ocupei posições em que eu arregaçava as mangas e colocava em prática as coisas que eu acredito que precisam ser feitas para melhorar a vida das pessoas, né? Então, na engenharia no UFRJ, essa pergunta, na engenharia no UFRJ, eu era presidente do centro acadêmico, porque eu lutava para que meus colegas lutavam para que a escola politécnica, a escola de engenharia, tivesse um curso melhor, e a gente conseguiu aprovar na época curso importante como engenharia do petróleo, engenharia ambiental, né, e outros, melhorias da qualidade do curso, e assim como assistência estudantil, assim como sempre lutar por excelência em ensino, pesquisa e extensão, no tripé. E também criei meu projeto em educação para crianças desde 2006, o Dom Helder Câmara, que corrige deficiências em português e matemática de 100 crianças da rede pública municipal por ano e prepara para Pedro II, militar e Caproerge. Sou vice-presidente da Associação Comercial, onde eu luto para que o ambiente de negócio, empreendedorismo no Rio de Janeiro seja melhor. Então, a gente eu diria que a gente sempre se faz a pergunta do se não nós quem, entendeu? E arregaça as mangas e dedica parte do nosso tempo, parte da nossa vida a fazer do que a gente acredita, enfim, responsabilidades para valer, né? Trabalhos para valer. E foi assim nessa jornada que a gente parte para um processo também de estar na política em paralelo às nossas atividades. Então, como você bem disse, finalmente o Novo, eu vou dizer o seguinte, está se tornando um partido mais profissional, no sentido de não acontecer o que aconteceu na última nominata, quando nós erramos e pagamos um preço muito caro, né? Não alcançamos causa de barreira, eu tive votação para ser eleito e não fui, né? E a gente reduziu, portanto, o tamanho do partido nacionalmente, não só no Rio de Janeiro. Então, o partido passa a levar mais a sério esse trabalho, né? Traz o Casuíro, que você tão bem conhece e que se dedicou à montagem da nominata, né? Fez um bom trabalho, Bruno Mega e tudo mais, e que com isso, quando me mostraram, falaram, Jorge, vem agora, que agora vai dar certo, a gente, depois de 2 eleições, a primeira no meio daquela pandemia maluca, 7.869 votos, e eu não sou uma pessoa de rede social, eu sou uma pessoa de ter esses trabalhos que eu estava aqui descrevendo como os grandes impulsionadores da candidatura. E a segunda eleição com 17.357 votos, essa sim planejada, é uma eleição para a gente vencer. Essa terceira
ela é uma consequência dessas duas outras jornadas, né? Uma consequência da gente ter o espírito de não desistir das coisas, né? Da gente saber das nossas responsabilidades, saber do que a gente é capaz de fazer, de realizar, de entregar, e aí, quando o partido estrutura isso, nos mostra, a gente faz a nossa parte também, que é nos apresentar para a candidatura. Jorge, o Diário do Rio botou você como candidato para melhorar a economia do Rio de Janeiro. E nas suas propostas, essa é a primeira. Você já tem até o nome chamado Rio pro Alto. O que é o Rio pro Alto, o que tange essas propostas e por que elas vão ajudar o desenvolvimento econômico e social da cidade? Quintino, eu primeiro falo da questão sempre das questões básicas, né? Quando a gente fala de liberdade econômica, da redução das obrigações que são, enfim, das obrigações que são muitas vezes desnecessárias da gente ter, tornar a gestão pública melhorando, tornar o ambiente de negócio mais favorável a quem trabalha, a quem empreende, a quem gera riqueza no Rio de Janeiro, a carga tributária, a gente se tornar mais competitivo também na carga tributária. Todas essas propostas, elas são, evidentemente, que elas estão no sangue da gente que empreende, que quer que o Rio de Janeiro seja um parceiro de quem trabalha, de quem produz, como eu costumo dizer sempre. Porém, eu sou um liberal que, ao mesmo tempo, olha para questões sociais, por isso que eu tenho meu projeto em Educação para Crianças desde 2006, muito antes de qualquer discussão sobre política, de qualquer interesse por política, para corrigir deficiência de crianças da rede pública municipal e dar oportunidades a elas, como as que eu tive, né, de cursar um bom colégio, entrar no CAP, Pedro II ou militar e depois, enfim, terem a vida delas transformada através da educação. Eu me preocupo que o Estado faça o que precisa fazer por quem mais precisa. E quando eu olho isso agora como engenheiro civil, a questão da moradia sempre foi para mim uma questão importante, né? A questão de ter sido criado jogando bola na Cruzada, com os amigos da Cruzada São Sebastião, onde Dom Helder Câmara, que dá o nome ao meu projeto para criança, Dom Helder Câmara, dizia na década de 50 que o objetivo dele era acabar com as favelas do Rio de Janeiro, não é acabar de urbanizar e verticalizar, fazer moradia para as pessoas. Isso são coisas que a gente vem há muito tempo desejando para o próximo, desejando para as pessoas. E aí você passa a observar algumas coisas muito interessantes ao longo do tempo. Essa primeira referência. A segunda referência é quando o programa das UPPs dizia que elas eram... O programa das UPPs, para mim, foi o programa de segurança pública que mais nos trouxe esperança de dias melhores no Rio de Janeiro. Porém, Beltrame dizia que as UPPs eram apenas a anestesia para a cirurgia que o Estado precisava fazer, não fez e o paciente acordou. Qual era essa anestesia? Urbanização de favelas e habitação, para que aqueles territórios se tornem... Vai ter crime organizado? Vai, como tem em qualquer bairro do Rio de Janeiro, né? Mas não o domínio territorial, como são os aglomerados normais hoje. Então, essa é a segunda referência. E a terceira referência hoje, quando eu vejo, por exemplo, o marco do saneamento, a gente universalizar o saneamento básico, cada R$1 de saneamento são R$4 em saúde, isso é impossível da maneira como estão as favelas hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa, e foi em cima... eu vou dar mais referências ainda. O Censo IBGE 2010-2022, ele aponta que o Rio de Janeiro teve uma queda de 1,72% da população. E, no entanto, em contrassenso a isso, você vê que as favelas no Rio de Janeiro aumentaram, cresceram, surgiram 97 novas favelas no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, essa inversão de expectativas do que você esperaria e do que efetivamente aconteceu se deve a um déficit habitacional, um estoque de dívida de déficit habitacional, que aí eu me dediquei a estudar, chamei o William Figueiredo, que é um amigo, foi chefe do Departamento de Economia Fluminense da Firjan. A gente passou alguns meses estudando a fundo o problema para a gente poder oferecer para o Rio de Janeiro uma política pública consistente que virasse esse jogo, que melhorasse a vida das pessoas nos piores indicadores, 10 dos 18 piores indicadores sociais do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, gerasse 17 mil empregos por ano, aumentasse o PIB do Rio de Janeiro 0,8% e resolvesse a questão da segurança pública, como eu bem falava, pelo que colocava o Beltrame, coloca o Rodrigo Pimentel e outros especialistas em segurança pública. Esse é o Rio pro Alto, é um programa de urbanização de favelas e habitação, coisa que não está na agenda de ninguém, nem da esquerda, nem da direita, ninguém fala isso, entendeu? E é um absurdo
E aí por isso que a gente vê a milícia hoje construindo tanto, explorando tanto esse segmento, entendeu? Jorge, você tem um programa de redução do ISS. Isso significa perder receitas. Por outro lado, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem um problema de estar aí quase no limite da lei de responsabilidade fiscal, que evita a contratação, por exemplo, de guardas municipais. Como você vai conseguir balancear esses dois fatores? Para diminuir o ISS, reduzir o ISS, só aumentando o número de empresas. Porque, Quintino, essa regra, essa conta, ela não é uma regra 3. Né? Não é você reduz e, consequentemente, você reduz a alíquota, você reduz a arrecadação. Porque muitas das empresas, muitas vezes, elas nem se instalam no Rio de Janeiro porque a alíquota é mais alta. Então, muitas vezes, você ter uma alíquota menor sobre uma base maior, ou às vezes é inexistente, inclusive, o município vai arrecadar mais, o que de repente nem arrecadaria antes, sabe? Então, essa conta, muitas vezes, ela tem essa característica, né? E a gente precisa ser competitivo, sabe? A gente precisa, várias empresas não se instalam no Rio de Janeiro porque as nossas alíquotas são mais caras do que em outros municípios, né? Enfim, então a gente precisa olhar para isso e entender que novamente, um contrassenso, mas reduzindo e atraindo mais empresas, gerando mais negócios aqui, a gente vai ter mais arrecadação final. E tudo feito sempre com muita responsabilidade, sabe, Quintino? Eu sou daqueles que, do mesmo jeito, a convalidação da lei dos incentivos fiscais, por exemplo, em nível estadual, eu sou sempre defensor de que a gente pega as alíquotas dos municípios, das capitais limítrofes, faça simulações, veja onde que a gente está errando, onde que está excessivamente mais caro, e a gente possa, de maneira responsável, medindo impacto, né, a gente possa implementar. Esse é o tipo de mentalidade, sem populismo, e na hora que estiver aprovando qualquer redução dessa, sempre com muita cautela, muita responsabilidade, porque a gente sabe que a prefeitura precisa dos recursos para implementar, inclusive, o que a gente defende, né, as políticas sociais, as políticas, fazer a cidade o que a gente quer que ela faça. Né? Então, essa responsabilidade jamais vai faltar. Você tem outro projeto de simplificação burocrática na cidade. Quais são os maiores entraves burocráticos que você enxerga e que você, como vereador, poderia destravar? Quintino, muitas vezes alvarás, muitas vezes licenciamentos, alvarás, né, muitas coisas são muito difíceis de você obter no Rio de Janeiro. Quanto mais a gente torná-los digitais, ou simplificá-los, ou revisá-los, isso tudo faz parte, essa revisão total que a gente quer de cada um dos procedimentos, né, de simplificação, tudo que a gente demandar para todos os processos que a gente demanda da prefeitura, né, que muitas vezes demoram para caramba, a gente gostaria de revisar essa simplificação e dizer, vem cá, quais etapas desses procedimentos são realmente necessários, né? A gente pode ter mais presunção de boa-fé de quem pede, a gente pode estabelecer que, se não for apresentada a resposta num tempo limite, a resposta seja sim, entendeu? Então, esses procedimentos todos da prefeitura, a gente quer revisar, passar um pente fino neles e, novamente, com responsabilidade, ir removendo o que for desnecessário. Né? A gente não quer novamente, empreender, gerar negócio, é uma corrida com obstáculos, né? em que o empreendedor, muitas vezes, ele salta um, mas tropeça em outro. A gente precisa reduzir o número de obstáculos, quaisquer que sejam eles. Né? Gastar menos hora homem, com esse tipo de procedimento. Né? Então, é isso. A minha mentalidade para a gestão pública vai ser essa, Quintino, passar um pente fino nesses procedimentos. Interessante que, ainda sobre gestão pública, você tem um projeto de apoio às startups, em especial investimento contínuo em GovTech. Me diz aí o que é GovTech, o que é esse investimento contínuo e como vereador você vai conseguir incluir isso? As GovTechs, Quintino, estão aí. Eu tive inclusive por defender isso, o próprio pessoal da CESPRO, né, das empresas de processamento de dados, na verdade são as empresas de tecnologia, a associação foi fundada há muitos anos, mas ela, justamente por isso,
eles, inclusive, convidaram para conversar. Quintino, eu defendo que, hoje em dia, todos nós, nas empresas, nós buscamos ferramentas tecnológicas que otimizem os nossos processos, né? Permanentemente, a gente está o tempo inteiro. Então, eu vou dizer o seguinte, se o 746, por exemplo, não estiver funcionando bem ou existir possibilidade de funcionar melhor, estou pegando aqui um sistema apenas da prefeitura, que se convidem as empresas que se apresentem editais para que se apresentem soluções tecnológicas melhores, né, para esse tipo de serviço. Né? Então, essa visão de um Estado que busca o tempo inteiro estar atualizado em tecnologia disponíveis, muito mais agora com inteligência artificial, enfim, cada vez mais vai ter inteligência artificial, computação em nuvens, robótica, internet das coisas. Então, a gente poder estar permanentemente promovendo a gestão pública, isso de forma orçamentária, a estar revisando os seus procedimentos e aplicando soluções que tornem a gestão pública mais eficiente, mais transparente, é outra diretriz que a gente precisa implementar. Então, esses serviços que possam melhorar através de tecnologia, entendeu? As GovTechs são empresas, só para voltar à pergunta, GovTechs são empresas voltadas em soluções, inovações para melhorar a gestão pública, né? Então, vamos dizer dar um exemplo bobo hoje. Os sinais do Rio de Janeiro hoje precisam ser otimizados, precisam funcionar melhor a questão do fluxo, do acompanhamento, em que momento eles devam estar fechados ou abertos, para melhor fluidez do trânsito do Rio de Janeiro. Isso geraria horas de economia, de hora-homem de pessoas que estão no trânsito paradas porque não está otimizado, eu vou dizer assim. Isso é uma solução tecnológica que pode ser aperfeiçoada por uma GovTech, né? Então, isso impacta diretamente a vida de todos nós. Basta o poder público estar o tempo inteiro dialogando com o mercado das empresas de tecnologia e propondo desafios tecnológicos para melhorar a gestão pública e aí lançar editais com concorrência para ver quem é que tem uma melhor solução, ao melhor custo, para melhorar a eficiência da administração pública. Falando em eficiência, você tem entre suas propostas a segurança pública, que é um dos grandes debates desta eleição e deve ser um dos temas da próxima legislatura. Você é a favor da Guarda Municipal Armada, entretanto precisa fazer concurso. E hoje Sim. Você tem uma guarda velha, porque o último concurso faz muitos anos. No último concurso que teve, foram chamados poucos homens. Você tem, de novo, poucos homens até. Aí, Tijuca tem 10, 20 homens responsáveis pela região. É mais fácil você ver um doente do que ver um guarda municipal no Rio. Mas a lei da responsabilidade fiscal limita ali a contratação de novas pessoas. Como eu, por exemplo, se fosse vereador, eu ia falar desisto, eu não sei o que eu vou fazer. Mas você é candidato. O que fazer? Vamos lá, Quintino. A Guarda Municipal, a gente tem 7.500 homens. Né? O Rio de Janeiro tem uma posição meio interessante com a Guarda. Né? O Rio de Janeiro criou a Guarda e não sabe por quê. Não sabe para quê, entendeu? Utiliza a sua guarda de uma maneira absolutamente diferente a Guarda existe, a Guarda Municipal Metropolitana existe em 20 das 23, vamos lá, das 26 capitais do país, 23 criaram guardas municipais ou metropolitanas. Em 20 delas, elas são utilizadas de maneira diferente do Rio de Janeiro para combater o crime de ocasião, roubo e furto, guarda treinada em academia de polícia, armada adequadamente e utiliza de forma integrada com as forças de segurança, tendo vista que ela conforme a lei da SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, ela é uma força de segurança. O Rio de Janeiro pegou a sua guarda, deixou ela num limbo que, assim como Recife e Macapá, então Rio, Recife e Macapá, não tem guarda, mas não sabem muito bem o que fazer com ela. E aí só tem 7.500 homens, quando ele poderia ter 13.500, e se fizer consórcio com os municípios limítrofes, poderia ter muito mais. Né? E eu defendo isso. Eu defendo, já tendo vista que a região metropolitana do Rio é conurbada, não tem a divisão entre os municípios, ela só existe administrativamente. Né? Na prática, 40% da Baixada mora na Baixada, trabalha no Rio. Então faz sentido ter uma guarda metropolitana como tem São Paulo. E aí, essa guarda ela poderia atuar novamente nos crimes de ocasião, roubos e furtos, e liberar
as polícias, que têm um déficit de 25 mil homens, segundo o secretário Vitor César Carvalho, para crimes de maior potencial ofensivo, né? Melhoraria muito. E se você pensar ainda por cima que ela poderia ser... Eu estou falando, só uma coisinha, não estou falando aqui da guarda como ela está, tá, Quintino? A guarda como ela está, ela foi sendo, como é que eu vou deixar, como é que eu vou dizer, desviada das suas funções, né? Ganhou uma péssima fama, inclusive, de ser uma guarda que só serve para atacar camelôs, né? E quando, na verdade, existe nos agentes a vontade de serem realmente, de acontecer aqui no Rio o que acontece nas outras capitais do país, nessas outras 20 capitais do país, né? Então, o que eu proponho, praticamente, refundar essa guarda, né? Pegar essa guarda, mandar ela toda para uma academia de polícia e, gradativamente, ela ir servindo ao propósito, inclusive treinamento, capacitação, para ela poder atuar, inclusive, em apoio ao turismo, né? Você tem na Polícia Civil, por exemplo, a Delegacia de Atendimento ao Turista. Se a gente pegar essa guarda ao longo do tempo e ela pudesse ser capacitada, inclusive, em conhecer espanhol e inglês, né, remunerada mais por isso, estimulada por isso, os agentes aprenderem línguas, terem no seu uniforme as bandeiras do domínio linguístico e serem uma referência para o turista que chega ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ano passado, recebeu 1.200.000 turistas estrangeiros somente. Istambul, 20 milhões. Bangkok, 12 milhões. Rio de Janeiro, somente 1.200.000. E a gente sabe que é por causa da segurança pública. Se essas turistas passarem a vir para o Rio de Janeiro e terem, no momento que eles chegam no aeroporto, a informação de que aquele agente ele é um agente especializado em receber bem o turista, em atender o turista, entendeu? Em dar segurança ao turista, além de ao Rio de Janeiro, de maneira geral, no crime de ocasião, roubo e furto. Tenho certeza que a gente vai, ao longo do tempo, elevar esse 1.200.000 para cada vez mais patamares mais altos e entrar recursos na cidade do Rio de Janeiro, entrar muito recursos na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou uma cidade, se esse passado nosso fosse sendo esquecido gradativamente, de ser uma cidade violenta, de ser uma cidade em que o turista é roubado, é furtado, é esfaqueado, é tudo mais, a gente vai gradativamente recebendo com boas estratégias do turismo, né? Até hoje a gente não tem nenhuma plataforma da marca Rio, mas gradativamente a gente vai melhorando e vai gerar muitos recursos para a cidade do Rio de Janeiro. Pessoas, inclusive, vindo investir, vindo morar, etc, etc. Bom, então, Quintino, a guarda, ela precisa, né, se o problema de segurança pública que nós temos, a prefeitura não pode se omitir disso, ela precisa participar da solução, como participam as outras capitais do país, e aí a gente precisa deixar para trás essa discussão ideológica, e eu sempre falo, tem que separar a discussão do que é armar a população do que é armar uma força de segurança pública, como é a Guarda Municipal, né? Muito mais num cenário que você tem um déficit de 25 mil homens nas polícias, como nós temos, né? E nós também temos que perceber que se você entra numa agência bancária e tem um agente patrimonial privado, armado, num ambiente confinado, e ninguém se sente inseguro por isso, um agente público atuando, treinado em academia de polícia, portanto, com o mesmo treinamento de um policial militar, ele não pode ser visto de maneira negativa, né? Isso tem que ser visto de maneira a oferecer mais segurança, dissuadir o crime de acontecer na cidade. Não vai resolver, isso não resolve por si só todo o problema do crime, mas é uma contribuição muito importante que a prefeitura tem a dar. Eu falei da questão territorial, do domínio do crime organizado territorial, quando eu falei um pouquinho do Rio para o Alto. Essas são duas contribuições fundamentais a nível municipal que a prefeitura do Rio tem a dar para a segurança pública e não está dando, não está fazendo. Você tem um trabalho pela educação, de seus vários trabalhos, um deles é com educação e esporte, e você tem entre as propostas essa também, a questão da educação, o aumento do número de vagas creche, que é uma proposta que muito candidato tem. Mas eu quero pegar na questão da educação integral. Tem quem seja contra, acha que o município não consegue. Você acha que o município conseguiria dar educação integral às crianças? O município precisa, Quintino. O município precisa. A gente precisa integrar, partir para a universalização do ensino integral, que é algo... E você sabe me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que, cabeça de engenheiro, para mim, números não tem partido, tudo mais. Eu sou um cara que gosta de políticas públicas baseadas em evidências.
A discussão sobre universalização do ensino integral no Rio de Janeiro, ela data desde o Darcy Ribeiro, sabe? Então, assim, a gente, há muito tempo que o Rio de Janeiro, desde o CIEPS, a gente precisa avançar nessa discussão, sabe? No contraturno escolar, essas crianças e adolescentes, a escola significa muita coisa para criança e adolescente. Segurança significa segurança alimentar, significa entregar conteúdos, competências e habilidades a mais para um mundo cada vez mais sofisticado, né, difícil de você formar o jovem, né, com as tecnologias que estão vindo, com a necessidade de educação conectada. Significa que a gente vai ter esportes, por exemplo, que são negados. O esporte, eu sou gestor de clube, o esporte está nos clubes, não está nas escolas, entendeu? Então, às vezes eu pego crianças no projeto que estão de escolas públicas boas, e mesmo algumas vezes no mesmo nível de uma escola particular, porém, essa criança da escola particular, e aí eu falo porque eu sei disso e eu tive isso, no contraturno escolar tem N oportunidade de aprendizagem a mais do que a criança da escola pública, né? Desde os pais que têm melhor formação, desde a oportunidade de passeios, de viagens, de livros, de programas culturais e tudo mais, que fazem enorme diferença para essas crianças. E isso a gente precisa oferecer o ensino integral, entendeu? A gente precisa aumentar essa carga horária e tornar o jovem, dar cada vez mais ao jovem competências, conteúdos, habilidades para ele se desenvolver. Então a gente precisa fazer isso. Quando a gente não conseguir fazer isso somente com as escolas públicas, que a gente, com a educação pública, olha que o Rio de Janeiro tem uma rede de 1.500 unidades, né, e, portanto, enfim, eu quero crer que, claro, que lá a gente vai poder estudar os melhores caminhos para isso. Mas o Rio de Janeiro, com a rede que tem, eu tenho a sensação de que a gente consegue sim, Quintino. Eu tenho a sensação de que a gente consegue sim aumentar. Nós temos uma rede muito grande de escolas municipais, entendeu? Que não é possível que se as outras capitais estão avançando, a gente precisa avançar também nesse tema, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma grande diretriz, uma grande política pública para a gente construir desde já o Rio de Janeiro que a gente acredita. Educação, para mim, é dogmática, é uma questão dogmática. Todas as decisões que nós tomamos na vida decorrem da qualidade das informações que nós temos. Desde o que nós bebemos, comemos, o que fazemos, com quem nos relacionamos, tudo. E isso que entrega, e o processo de aquisição de conhecimento, de maneira formal, é o processo educacional. A gente tem que fortalecer isso no Rio de Janeiro, entregar um resultado muito melhor. Jorge, assim, acho que é por isso que o Diário do Rio escolheu você como candidato para o desenvolvimento econômico da cidade. Dá para ver que é uma coisa que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas, a gente está concluindo aqui, uma série de entrevistas com os candidatos, porque talvez para você que esteja assistindo, você tenha outras prioridades, mas algum amigo seu tem como prioridade desenvolvimento econômico, essa questão da escola integral. E você tem que passar, você que está assistindo, tem que passar para esse amigo, o George, como os outros candidatos, em cada tema dele, passar para essa pessoa, que só assim a gente vai ter uma Câmara de Vereadores melhor e bem mais representativa da cidade. Muito obrigado, George, pela participação. Quintino, é um prazer enorme. Eu acho que não só eu, todos os candidatos, acho que o Rio de Janeiro tem um agradecimento muito grande a fazer ao Diário do Rio, pela cobertura que faz, pela maneira dedicada como você cobre uma eleição de vereadores numa cidade em que os meios de comunicação estão todos olhando somente para a eleição majoritária, e na hora H a gente sabe a importância da Casa do Povo, da Câmara de Vereadores, né? E é um absurdo que não se tenha nada voltado para isso, só se tenha o olhar para o majoritário, e aí vem o Diário do Rio e se dedica e vai pesquisar cada um de nós. São Paulo, né? Mas nem o majoritário do Rio, é o majoritário de São Paulo. Pois é, mas exatamente. Exatamente, estou mais preocupado com uma maioria. Exatamente, sabe? A eleição do Rio. E aí o resultado é que nós acabamos pagando um preço muito alto por uma composição de câmaras de vereadores que acaba sendo muito ruim, como tem sido. Acho que todo mundo que analisa a composição das câmaras de vereadores tem ali uns 10 vereadores com maior influência, com maior impacto, mais pensantes sobre o que fazer no Rio, e tem muitos vereadores que estão ali simplesmente por estarem, simplesmente porque eu vou dizer assim, pelo benefício de serem vereadores e não para servirem a cidade. Então, o Diário do Rio, um agradecimento muito grande
ao Diário do Rio pelo que faz para qualificar a política do Rio de Janeiro. Eu que não quero nada da política, eu só tenho a aplaudir o Diário do Rio por essa contribuição para a nossa cidade. Muito obrigado, George. Lembrar aos leitores que o Diário do Rio está fazendo essa finalzinha, essa cobertura diária sobre as eleições da cidade. É só acompanhar nosso canal, o Diário do Rio. Obrigado, George. Até a próxima. Obrigado, Quintino. Um abraço. Até a próxima, meu irmão.